Salve da igreja, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou deixar uma passagem da palavra de Deus, né, que me enche na noite desse dia, né? Eu já estava até deitada, mas eu senti de Deus trazer essa palavra. É o que é libertação. A palavra libertação, ela vem do grego, né, no solteiro, significa livramento, salvação. Em João 10:10, o Senhor diz assim, olha, a palavra do Senhor diz, o ladrão, né, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Alfa, o Ômega e Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, veio para salvar e libertar e restaurar. É coisa linda, né? Ele veio para tudo isso e muito mais, né? Ele diz que bem-aventurado é o que creu. A gente tem que crer, né? A gente tem que crer. Por há de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isso fica em Lucas 1:45. O Senhor diz também lá em 1 Coríntios, no 2, verso 49, ele diz, mas como esta está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração dos homens, são as que Deus preparou para as que ama, né? Jesus é tremendo, né? São palavras ditas pelo Senhor, tá? E tem um versículo ali da onde que eu já falei. Vocês podem voltar a meditar e vocês vão ver que é gloriosa a palavra do Senhor, né? É maravilhosa. Ainda diz mais, mas Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, veio para salvar, libertar, restaurar, né? Nesta noite, ele quer um decreto de vitória para mim e para você. Você crê nisso? Que o Senhor quer um decreto de vitória para mim e para você. Mas para que esse decreto de vitória venha para mim e para você, né? Ele diz assim, ó, que a gente tem que estar bem percebido, porque o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. E a gente tem que vigiar a nossa casa. Eu já falei várias vezes e torno a falar sempre que eu puder, vou sempre estar falando sobre a casa. A casa tem que estar sempre guardando a palavra do Senhor. A gente tem que fugir da aparência do mal, temos que fugir das coisas que tão de perto nos rodeia, porque o inimigo ele veio com grande fúria para tentar tirar a paz do Senhor Jesus Cristo da nossa vida. Sabe? Ele calunia, ele faz fofoca, ele tenta te destruir de todas maneiras, puxando o tapete, falando mal de você, mas tudo isso tem que entrar aqui e sair aqui. Você tem que guardar o que é bom, eu guardo aquilo que é bom, aquilo que me edifica, aquilo que me faz eu crescer, aquilo que vai fazer eu amadurecer. Entendeu? Porque às vezes assim, a pessoa tem uma certa idade, vou fazer 67 anos, se Deus quiser, mês de março. E assim, a pessoa fala assim, às vezes a pessoa é oco, não tem nada, não tem um entendimento nenhum do que é a palavra de Deus. E o maior entendimento que nós temos que ter, buscar, é a palavra. Porque é essa que vai nos livrar da aparência do mal, é essa que vai nos livrar das garras de Satanás, é essa que vai tirar a gente do buraco, é essa que vai fazer a gente crescer, é essa que vai fazer a gente amadurecer, é essa que vai fazer a gente ver com os olhos espirituais, que a gente não pode ver com os olhos carnais. Porque se a gente for olhar com os olhos carnais, a gente vai ver, não vai conseguir chegar ao objetivo que Deus quer para mim e para a tua vida, tá? Ele quer para mim e para a tua vida. Bênçãos, glórias, vitória. Sabe, hoje uma moça ligou aqui para casa, e telefone, né? Um celular. Perdão. E ela falou assim para mim, a senhora, dona Marlene, sim, eu não costumo falar
Sim, ainda mais quando não tem nome, não tem identificação, eu desligo. Mas estava eu e meu neto, nós estávamos fazendo uma soma, umas coisas ali, conversando algumas coisas, sentado na mesa, e meu neto virou, piscou para mim e fala para ela: tá, não, eu não quero mais o terreno não, já vi, entendeu? Eu já achei um terreno, já comprei, tá? Mas que Deus abençoe você, prospere. E ali, mesmo meu neto estava falando para a gente, né, que ele queria continuar, que ele estava com pressa, porque ele ia pegar a namorada dele, né, que estava no salão. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Eu quero fazer o que meu neto está mandando, mas Deus não quer que eu faça. E Deus começou a me usar para ela. Eu não conheço, nunca vi, sabe? Eu fiz uma inscrição para um condomínio, né, que não vou falar o lugar, de um condomínio que está saindo agora, mas sendo que eu já tinha visto um no outro condomínio, né? Isso aí a gente olha, né? Porque a gente é curioso, a gente gosta de ver coisas boas que, né, faz bem aos nossos olhos, né? Isso aí não é pecado, entendeu? Você querer o que é melhor, isso não é pecado. Pecado é você andar na orgia, na bebedice, né? Usando droga, falando mal da vida dos outros, você querendo mal os outros. Isso é pecado. Pecado é aqueles que o Senhor fala. O Senhor ele deixa ali os mandamentos dele, a qual nós não devemos nunca, né, se esticar para esses lugares que não agradam ao Senhor. Então eu fujo disso. Aprendi muito na minha vida, mas aprendi apanhando em deserto, viu? Eu não aprendi da noite para o dia, eu aprendi no deserto, eu aprendi em lágrimas, né? E eu vi que aprendi muito das coisas, principalmente de Deus, me apeguei muito a Deus para que eu pudesse hoje me sentir assim, uma mulher, sabe, com, assim, dizer assim, eu não sou forte o suficiente, né? Eu me preparo para mim crescer espiritualmente, né? Eu não sou sábia, eu me preparo para a experiência da vida, né? Então eu vou falar logo da palavra porque é bem melhor, né? Jesus diz lá em 2 Coríntios 7:21, ele diz assim: olha, foste chamado sendo servo e não de cuidado, e se ainda puder ser livre, aproveita a ocasião. Aproveita mesmo, eu digo porque as oportunidades estão aí. Jesus traz as portas. Eis que estou à porta e bato. Mas se você endurecer o teu coração, como é que Jesus vai entrar? Jesus ele disse: se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Nós não devemos endurecer o coração quando nós ouvimos a voz de Deus. Porque ninguém tem o poder, ninguém tem a autoridade para abrir a boca e falar de Deus. Deus coloca palavras nos nossos lábios para que nós venhamos falar, né, das maravilhas dele, e a palavra dele não volta vazia, tá? Alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa Deus tem um propósito, né? A gente pode ver lá em 1 Coríntios 7:2, né? Tem cuidado, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, aproveita essa ocasião, porque você é livre. Vai chegar uma hora que você não vai querer ser livre, não vai poder, sabe? Porque tem a segunda vinda do Senhor. O Senhor vai vir para buscar a igreja dele. Aqueles que estiver fazendo a vontade do Senhor, ele será salvo, será liberto, será transformado, será levado para a glória, para lugar, sabe, de glória. Lugar maravilhoso. Agora, se a gente ficar para a segunda vida, é tormento, lugar de tormento mesmo. A gente vai viver tormento. Então, eu não quero ir, eu quero ir para um momento, lugar de glória, lugar, sabe, qual eu posso me regozijar. E a cidade já está preparada. Em Hebreus o Senhor fala: eis que preparei uma cidade santa. Essa cidade já está preparada para mim e para você. Agora, basta a gente querer, né? Basta a gente querer renunciar às coisas más. Pede perdão, Senhor. Sabe, eu sempre peço perdão, Senhor, se eu errei, pequei, mas o Senhor me perdoa, sabe? Mas o Senhor fala para mim e para você, ele vai ficar perdoando até quando?
sabe? Ele falou isso para um jovem. E eu olhava para aquele jovem, eu chorava, mas eu chorava muito, chorava muito. Algum tempo atrás, meu esposo era vivo, meu esposo estava do meu lado, meu esposo virou para ele e falou assim, olha, se você ouvires a voz de Deus, não interessa teu coração não, nunca me esqueço disso. Você, sempre quando a gente passa aqui, minha esposa para falar com você. Eu não sou muito de falar não, mas jovem, ouve o que ela está falando, porque ela não está falando dela. Ela está falando da palavra, nós estamos vindo uma consagração. E sempre ele estava naquele lugar ali, usando a droga dele. A gente parava com aquele cheiro inexplicável, insuportável. Estava com um cavalo, e a gente sempre falava com ele do amor de Cristo. Passou uns 6 meses, e aquele jovem teve a oportunidade de ser salvo, né? Ser um garoto bonito, parecia um índio ele, cabelo lisinho, garoto lindo, 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 lindo. Mas Deus deu a oportunidade, né? Foram várias, não foram só eu. Várias irmãs falavam com ele, ele não quis ouvir, endureceu o coração, e ele hoje, eu não sei para onde fosse. Não vou deixar eu para falar, porque Deus sabe para onde que levou ele. Né? A palavra de Deus ela é assim, ou você escolhe, o profeta Jeremias ele fala, você quer a vida ou quer a morte? A gente tem ainda o privilégio de poder escolher. Eu tenho um poder de escolher que eu quero a vida, eu quero viver em Cristo Jesus. Então ninguém vai me tirar, porque minha casa não foi feita em areia. Minha casa foi feita na rocha. Você pode. Qualquer pessoa pode estar julgando, pode estar me condenando, pode estar falando, entendeu? Mas eu falar, eu condenar, eu julgar, isso aí não... Porque o Senhor diz, aquele que eu abençoo, ninguém vai amaldiçoar. A maldição que lança sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que é de Cristo Jesus, será tudo voltada para aqueles que amaldiçoam. Eu sou uma pessoa bem abençoada. A minha vida é cheia de glória. Eu ainda vou dar o testemunho, é porque ainda não acabou. A boa obra que o Senhor começou na minha vida ainda não acabou. E Deus não vai permitir que eu venha partir se antes eu não falar do que Deus está fazendo na minha vida. Coisa muito grande, muito grande. Eu quero dizer, porque a gente não sabe a hora nem o dia que a gente vai partir, né? Então vamos lá, nós fomos comprados por bom preço. Não vos faça servos de homens. Nós não temos que fazer servos de homens, mas a gente temos, irmãos, cada um fique diante de Deus, aleluia, no estado em que foi chamado, fica naquilo que você foi chamado. Deus te chamou para uma grande obra, fica naquilo que Deus te chamou, para aquela obra maravilhosa que Deus o designou. Deus já designou, Deus já falou contigo qual o propósito que Ele tem na sua vida. Então não deixe, entendeu? Uns Deus chama para levita, outro para presbítero, outro para missionário, outros para fazer a obra, outros, né, obreiro, né? E tudo é válido dentro da obra do Senhor. Desde o momento que você faça com amor, com carinho, faça mesmo, se entrega, rasga mesmo seu coração para o Senhor, que vai haver uma recompensa, e a recompensa é grande, coisa, sabe, é sobrenatural, porque eu já vivi isso sobrenatural de Deus, eu já tive algo grande demais de Deus. Um dia eu vou tirar para dar esse testemunho, sabe, que a pessoa jamais pensou que eu fosse chegar onde cheguei. Tá? Eu vivo bem, muito bem mesmo, porque a paz de Cristo não é qualquer um que adquire. Além da paz de Cristo, assim, as pessoas me olham assim, de dizer assim, poxa, a Arlene é alegre, brincava, mas eu não conhecia Jesus. Eu conheço Jesus, eu também já cheguei a uma certa idade, eu não pela idade, porque a idade você brinca, você conversa, você sorri, né? Eu sorri muito, eu sou a pessoa que mais sorriu, às vezes assim, junto a eu, minha neta, minha filha, a gente, sabe, conversa e a gente brinca, né? Hoje, meu neto foi dormir, que ele saiu cedo comigo, minha filha chegou do trabalho e foi dormir, minha neta está trabalhando ainda, porque faltou água esses dias, hoje ela está pegando firme mesmo lá, porque ela trabalha com negócio de poda, nem cachorro, essas coisas. Então hoje tem muito cachorro para ela poder dar banho, cuidar, podar, né, cortar o cabelo, essas coisas. Então hoje ela saiu cedo e ainda não chegou até essa hora. Mas eu estou tranquila, eu estou
sabe? Me regozijando aqui no Senhor, na palavra, enquanto isso, né? Irmãos, cada um fique diante de Deus, estado em que foi chamado. Fica assim. Fica naquilo que Deus te chamou. Glorifica, exalta o nome dele. O Senhor é o único, ele é o eu sou, ele é grande, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é demais. Sabe? Ele é o Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Ele é o Deus Todo-Poderoso, muito mais além do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida. É só nós ficarmos ligados. Em João 15, 3, ele faz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Nós estamos livres, nós estamos limpos pela palavra, No momento que nós aceitamos Jesus e começamos a manifestar assim, a palavra dele, a apregoar, a falar da palavra dele, a gente estamos limpos. Carachuri canta labaxérica. Nós estamos limpos pela palavra. Continua limpo pela palavra, não deixa que nada nem ninguém venha tirar você da presença, né, da palavra, porque a palavra ela vai te fazer você ir longe. Né? Em 1 Coríntios 10, 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas nos edifica. Nem todas as coisas nos edifica. Será que todas as coisas nos edificam? Não, nem todas as coisas não nos edificam. A gente tem que estar ligado, tem que estar atento, porque a gente pode estar pensando que tudo nos edifica, nada. A gente tem que se examinar para ver o que nos edifica. O que edifica é a palavra. É nós sermos limpos pela palavra. É renunciar às coisas do mundo. Renunciar às coisas que a gente antigamente falava que abominava aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus. Aquilo que a gente olhava, que entristecia o Espírito Santo de Deus. Então nós fomos limpos. Jesus nos escolheu, nos chamou, nos limpou, tirou os carrapins, tirou a rapina e falou: ó, tu és minha, eu te chamo não por cauda, mas te chamo por cabeça. Porque Deus, Jesus chama-nos por cabeça, porque é coisa grande. Cabeça, nós somos cabeça, que somos cabeça, porque somos coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes, né? Aí o Senhor também fala lá, né, em 1 Coríntios 11, sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos ser imitadores de Jesus Cristo. Vamos nos imitar, pedir ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, me dê uma mente de Cristo, dá-me os ouvidos sensíveis a ouvir sua voz, né? Me dá uns lábios santos, me dá visão de águia. Senhor, a águia tem uma visão inexplicável. A águia, ela visualiza muito mais do que você possa imaginar. Você está metade longe, muito longe, e a gente vê, porque a águia ela tem uma visão imensa, entendeu? Vamos pedir para a gente ter uma visão de águia, porque Deus dá. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Crê, porque Jesus te dá uma visão de águia, e Ele te faz você te ver coisas grandes, tá? Crê nisso. Em Gálatas, na carta de Paulo, ele diz assim, 5,16, diz assim, ó: digo, porém, andais em espírito, e não, aleluia, não conspireis a concupiscência da carne. Quer dizer, o que é isso? Não devemos andar na carne, mas sim no espírito, porque nós não podemos deixar a carne prevalecer, porque se deixamos a carne prevalecer, como que fica o espírito? Quem sobressai mais é o que vem mais alimentado. O que temos mais que se alimentar? Mais o espírito. Porque quando nós alimentamos o espírito, a gente adquire tantas coisas boas, porque no espírito, Deus ele já transmite para nós a mansidão, já transmite mais nós sabedoria, transmite mais nós buscarmos mais ao Senhor, nós sermos mais adoradores, entendeu? Nós aprendemos mais com o Senhor devido àquilo que nós buscamos.
Eu não quero que minha carne seja alimentada de maneira nenhuma. Eu quero ser alimentada pelo Espírito. Eu quero que minha carne seja queimada todos os dias. Queima, Jesus, a minha carne. Não deixe que minha carne venha a prevalecer, mas o teu santo e glorioso Espírito na minha vida. Hebreus diz, Hebreus 4:12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Aleluia! E penetra na divisão da alma e do espírito, da junta, da medula. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Coisa linda, né? Tu vê que a palavra de Deus, o que ela é, né? O Senhor vela pela sua palavra, Ele é fiel. E ainda deixa mais para nós guardarmos, que é um versículozinho maiorzinho, mas é um versículo de grande valia. Porque, vou repetir mais, Hebreus 4:12, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e da medula. Aleluia! É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quer dizer, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção. Jesus sabe qual os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Porque a gente temos que ter pensamento de Cristo. Se vir sobre a tua mente algum pensamento mau, repreenda em nome do Jesus Cristo, soberano eterno, Senhor, queima. Há poder na autoridade do teu nome para tirar esses pensamentos ruins sobre a minha cabeça e colocar pensamento de Cristo. Os pensamentos de Cristo é bem melhor do que a gente ter pensamentos mundanos, pensamentos que, sabe, e se entristece ao Senhor. Se você for ler mesmo, por isso que Jesus fala que a gente temos que ter os pensamentos dele, a mente de Cristo. Peça, pede, pedir, dai-se-vos-á. Deus lhe dá uma mente de Cristo. Deus, ele quer que você seja um adorador. Adore em espírito e verdade. Porque Deus, ele tem muita coisa para nos conceder. E essas muitas coisas, às vezes, fica para trás porque a gente não busca aquilo que é de necessário, que é nos entregarmos de corpo e alma assim ao Espírito, ao Senhor. Se eu me entrego a Ti, eu quero viver para Ti, por Ti. Claro, todo cristão tem o direito de uma praia, de um shopping. Todo cristão tem direito, nós temos livre-arbítrio. Mas a gente tem que escolher o que é de melhor. O que é de melhor? O que você quer? O que você quer de melhor? O que você acha que é de melhor? Prejudicar o seu semelhante? Tem muitas pessoas fazendo muita maldade com pessoas, né? Até mesmo usando a internet. E a internet é um instrumento que a gente pode usar para muitas coisas, seja ela boa, seja ela ruim. Mas prefira usá-la para coisas boas. Entendeu? Porque você vai ver que depois Deus vai fazer coisas grandes também com você, coisas muito boas com você. Eu sou experiente nisso, eu tenho experiência, eu tenho um legado, entendeu? Eu não falo por falar, eu falo porque eu tenho um legado. Eu tenho 27 anos dentro do Evangelho, mas assim, 27 anos que eu tive que parar por tão pouco tempo, não parar. Nesse pouco tempo eu pregava para o meu esposo, porque ele pedia, ele clamava, ele pedia, traz uns salmos para mim, louva para mim. Eu não tenho nem o dom do louvor, mas Deus fazia maravilhas, nem muito mais, nem comparado do que é agora. Mas Deus está fazendo algo para me provar, para mim, sabe? Ou para mim até desanimar, está me provando. E eu vou ser provado, eu creio. Sabe, eu sou muito perseverante, eu sou muito insistente. Naquilo que eu quero, eu sou insistente. Quando eu acho que não vale a pena a gente insistir, mas não é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, a gente tem que insistir. Ela é grandiosa, é maravilhosa, é coisa que vai fazer eu crescer muito, tá?
Então, assim, é coisa boa. Vai me levar a lugares que eu acho que todo mundo devia almejar e querer, né? Que é a glória, é herdar o reino do céu. Eu quero que, sabe, eu sei que a porta é estreita e quero entrar nessa porta estreita. Eu sei que às vezes a gente tem que renunciar àquilo que a gente até quer. Por exemplo, às vezes eu quero coisas que Deus não quer. E aí eu tenho que renunciar àquilo, entendeu? E às vezes eu fico triste, tudo. Mas é passageiro. Eu sei que o meu Senhor, ele ele é muito grandioso para mim poder contender com ele. Eu não posso contender com meu Deus. Quem sou eu? Por acaso eu estou no lugar dele? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que adorá-lo, eu tenho que ser adoradora. Queira ser adoradora também. Queira amá-lo. Queira, sabe, o Senhor como o único, o verdadeiro, o grande, o eu sou, o maravilhoso, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor do senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse que pode fazer coisas muito grandes. Queira. Há uma promessa de Deus para nós. Lá em Isaías 45, versículo 2. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O Espírito Santo conduz todo o processo de libertação e cura. Ele que vai à frente, nos retira do lamaçal, quebra todas as cadeias, nos liberta. Precisamos apenas dos primeiros passos, como fez Davi. Alabanda Comanacé. A nave Assurianda Labaxériga. Nube quebe a sábia Assurianda Nabas. Manto quebe a sumi, quebe a sérga. Ai, tchau, melábia sábia. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluias. Olha só, ele cura, ele que vai à frente, né? Retira do lamaçal, quebra todas as cadeias e retira do lamaçal, quebra todas as cadeias, nos liberta. Precisamos apenas do primeiro passo. Que primeiro passo? Renunciar. Renúncia das coisas que não é boa. Há coisas que não é boa. As coisas que não nos faz nós vencermos. A gente tem muito também a perder. A gente pode chegar a dizer que não, mas a gente tem muito a perder. Não queira perder. Não queira perder aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você. O que Deus tem de melhor para mim e para você? É nós renunciarmos às coisas mundanas, às coisas do mundo, às coisas que não edificam. Quantas coisas que não edificam nem a minha vida, nem a tua vida. Procura as coisas que edificam. O que edifica é buscarmos as coisas do céu, as coisas que é do alto, as coisas do mandamento do Senhor. Essas coisas nos edificam, alabando Comanás, né? Nós temos que buscar passo a passo como fez Davi. Seu primeiro passo foi gritar por socorro no amor de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, Rosa de Saron, ele é o tudo. Sabe, você agradece o Senhor, porque o Senhor tem muita coisa para nos conceber, sabe? Jesus, ele é maravilhoso, ele faz coisas que, assim, os pensamentos de Deus, ele diz assim, somos criatura, né, da natureza.
limitada, por isso não possuímos plena capacidade para definir Deus. Nós não temos grande capacidade para definir Deus, muito menos para analisar os seus pensamentos. Afinal, estamos diante de um ser infinito, que por isso mesmo não pode ser definido, limitado, desmarcado, aleluia, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta Isaías 55, 8 e 9, né, ele diz, e são passagens que mexem com a nossa estrutura, mexe assim, sabe, de uma maneira inexplicável, e tem assim um sono leve, às vezes quando não tem um sono leve, eu continuo a orar, porque a oração, sabe, por exemplo, eu tenho um propósito, eu estou com um propósito, eu tenho algo que é o mesmo que eu preciso, que eu quero. E não basta eu ter propósito, eu almejar, eu querer, é necessário que o Senhor também queira e que Ele assine. É necessário o Senhor assinar com a caneta dele e dizer assim, minha filha, você foi aprovada, tá? E tudo isso vou deixar realizar na sua vida, porque você tem propósito, você almeja, você quer, e tudo isso eu vou fazer porque isso é bom, vai lhe fazer bem. Então a gente tem que pedir as coisas boas ao Senhor, porque as coisas boas, ela vai fazer a gente só crescer, sabe? Se você quer crescer com o Senhor, começa a clamar Ele, começa a pedir Ele, começa a se entregar ao Senhor, rasga mesmo teu coração, fala para o Senhor, Senhor, olha, eu tenho um propósito, eu quero, tá? E me ajuda nesse propósito para que tudo se realize, tudo se dê bem, né? Tudo corra bem, entendeu? Tudo conforme a tua vontade e teu querer, porque a tua vontade ela é boa, agradável, perfeita. A vontade do Senhor, ela é imensa, ela é tremenda, sabia? Ela é a coisa assim, inexplicável. Então você que está com propósito, você está querendo alguma coisa da parte do Senhor, se for da vontade do Senhor, vai ser realizado. Não tem ninguém que possa impedir. Operando o Senhor, ninguém pode impedir, ninguém. O Senhor jamais vai deixar alguém impedir os propósitos, que é dele também. Se eu tenho um propósito e meu propósito se alinha com o de Deus, Deus vai assinar e vai tudo ser realizado. Mas você tem que saber se é esse propósito mesmo, que às vezes você para no meio do caminho. Ah, sim, eu queria, hoje eu não quero mais. Tem pessoas que é assim, né? Eu queria, hoje eu não quero mais. Já aconteceu comigo. Eu quero. E, poxa, eu queria tanto, mas agora eu não quero mais não. Mas eu não queria mais, porque eu comecei a analisar, eu comecei a pensar, comecei a orar, para ver se era aquele propósito também que Deus tinha para comigo. E eu fiquei vendo que não era nada de Deus. Deus não queria que eu tivesse de maneira nenhuma. Deus me deu livramento, Deus me deu escape, Deus começou a falar comigo, Deus afastou de mim, porque era coisa que ia me fazer mal, ia me prejudicar, não ia somar comigo. Pelo contrário, ia dividir, ia tirar proveito daquilo que não era bom, entendeu? Quando a gente vê coisas que não é pra gente, a gente se afasta. A melhor coisa é o afastamento. Desde o momento que você se afaste, mas não tenha ódio, não tenha mágoa, não tem nada, o fato de você não querer sentar na mesa daquela pessoa, ou você querer não ter contato, não quer dizer que você tenha raiva da pessoa. Você pode orar pelaquela pessoa, que Deus ilumine a mente, que Deus esclareça, que dê o entendimento, que tira as coisas, os maus pensamentos, né? Que quanta gente que pensa mal
E quando as pessoas tentam contra nossos irmãos, às vezes nosso irmão está levando a palavra, às vezes nosso irmão está buscando coisas grandes, coisas boas, para ajudar a nossa nação, a nossa humanidade, os nossos semelhantes, os doentes, cansados, oprimidos. Quantas pessoas doentes espiritualmente, tem mais pessoas doentes espiritualmente do que amado. Porque as pessoas hoje em dia estão assim de maneira de que não sabe mais o que fazer, né? As pessoas estão se matando. Não sai no Jornal Nacional, não sai às vezes na televisão, mas porque muitas coisas são assim encobertas. O pano é passado em cima. Nós não vamos falar quantas crianças tinha desaparecido e foi se encontrar lá no paraíso, lá de um ricaço. Né? Porque às vezes a gente pensa até que quem faz mal para a gente é o pobre. Não, é mais fácil o pobre te ajudar, né, somar contigo do que o rico. O rico já se estufa e já se acha que ele é o dono de tudo. Mas não é o dono de tudo. Eu só conheço um que é dono de tudo. É aquele lá de cima, que deu a vida por amor à minha vida e à humanidade. E tudo que tem aqui é dele. E tudo que há na face da terra é dele. Seja a nação, é dele, todas as nações é dele, reino é dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, e tudo é para ele, todas as coisas pertencem, todas as coisas é para ele, para a glória dele. Então eu tenho muito que agradecer ao meu Senhor, sabe? Pelas maravilhas que ele já fez e que está fazendo, sabe? Eu já passei momentos de muita glória. Passo momentos também de situação difícil. Quem não passa nessa vida? Todos nós temos altos e baixos. Né? Na minha vida eu tive momentos, nossa, sabe, que as pessoas até, sabe, achavam assim uma coisa, mas era totalmente outra. É porque